Caríssimos, Jesus se revela como a ressurreição e a vida. Ele tem poder sobre a morte e sobre toda forma de desânimo e pecado. Pedindo que esta Eucaristia nos ajude a ouvir a voz de Jesus, que nos chama pelo nome e nos devolve a esperança, iniciemos cantando. Eu te peço que tu me convertas. Quero saudar a todos nesta caminhada cada vez mais próximo da Páscoa do Senhor. A todos que sempre estão conosco, aqueles que nos visitam, saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, Rádios Irmãs, também pelo YouTube Padre Manzotti e as redes sociais, o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. E vamos juntos, valorizando a vida e o sentido do batismo, cantar: Veste o meu coração, Senhor. Veste o meu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia de hoje vem nos mostrar que Jesus não veio para tirar a morte biológica, mas, através da reanimação de Lázaro, Ele vem nos mostrar que todo aquele que é batizado tem a vida eterna, não morre, apenas passa para um outro estágio da vida. Pelas vezes que nós não valorizamos esta vida na continuidade da outra vida, pelas vezes que não escutamos a voz de Jesus, Lázaro, Maria, Antônio, vem para fora, vem para a vida. Peçamos o perdão de Deus, cantando. Senhor, tem de piedade. ao vosso infinito amor. Deus
cheio de misericórdia, pleno da vida, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos as nossas intenções, aquelas que nos trazem nesse momento de prece, de oração de missa, aquela que carregamos na quaresma, as nossas intenções, a que nos propomos rezar. Aqueles que ligaram e ainda podem ligar, sempre, mesmo na madrugada, 0800 410 6060, 41 3221 6060. Quero lembrar os nossos colaboradores associados, citando estes, rezar por todos: Vitor Cássio de Alencar Greff, Dourados, Mato Grosso do Sul; Neide Maria Batista de Carvalho Sobrinho, Ibiretê, Minas Gerais; e Ailton Barbosa Lopes, Pureza, Rio Grande do Norte. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos lembram a importância da fé e mostra Jesus que chora e se compadece da dor humana. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 129, que tem por antífona: no Senhor toda graça e redenção. Todos. No Senhor toda graça e redenção. Salmodiemos. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Maria soube que Jesus tinha chegado, Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam:
este que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido Lázaro morrer? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você que nos acompanha pelas diversas formas, TV, rádio, aplicativos, YouTube, nós estamos diante de uma grande lição e uma grande mensagem dentro do tempo quaresmal. Eu diria que nós estamos na 5ª mensagem que é dada aos catecúmenos e para todos aqueles que se dispõem a celebrar a Páscoa do Senhor. Isto é, Jesus é verdadeiramente vida em abundância e vida eterna. Repito, é a 5ª grande mensagem para fechar o processo daqueles que irão receber o batismo e para todos nós que estamos fazendo a caminhada quaresmal. Jesus é o Messias e pelo batismo Ele nos dá a vida eterna. Vejamos na liturgia. A primeira leitura, que é tirada do livro de Ezequiel, é dentro de um contexto onde o povo de Israel está muito massacrado. Já foi todo derrotado. Quando o mal se erguia, foi derrotado de novo. E a visão do profeta é que eram como esqueletos na sepultura, isto é, foram tão machucados, tão feridos, que não sobrou carne. São pessoas machucadas, pessoas esqueléticas, sem vigor, sem ânimo, sem esperança. Homens na sepultura. Mas a estes, o profeta vem dizer: eu porei o meu espírito e vocês terão a vida, recobrarão a vida, recobrarão a esperança, reencontrarão sentido de viver. É verdade que isto sempre foi interpretado, num primeiro momento, como a reerguida de Israel, a retomada de Israel e Jerusalém. Mas
Isso só se realiza plenamente em Jesus Cristo. Temos que entender que alguns povos, até antes do povo judaico, vou citar os egípcios, eles tinham a crença na eternidade. Eles já tinham essa crença. O povo judeu, no Antigo Testamento e na época de Jesus, tinham dificuldade de acreditar na vida eterna. Tanto que no tempo de Jesus, duas classes: os fariseus acreditavam na vida eterna, os saduceus não acreditavam na vida eterna. Então não foi algo muito fácil a ser desenvolvido dentro do povo de Israel. Feito esse esclarecimento, nós estamos diante de um fato. Não te chama a atenção? Eu não estou dizendo, em nenhum momento você ouvirá, que não aconteceu a reanimação de Lázaro. Você vai dizer: padre, é ressurreição de Lázaro. Eu usei a palavra reanimação porque a ressurreição plena é só depois de Jesus Cristo. Lázaro foi reanimado e voltou a morrer, por isso usarei esse termo. Mas houve essa reanimação, Jesus reanimou, ressuscitou Lázaro, sim. Mas além deste fato, o evangelho de hoje é uma grande catequese. Não te chama a atenção que nesta família é formada de um irmão e duas irmãs? Cadê os pais? Porque tem um objetivo. Na verdade, estes irmãos são os irmãos da comunidade. Somos nós, irmãos da igreja. Somos nós que vivemos diante das nossas próprias limitações. Então é uma catequese para a igreja de hoje. Jesus ouviu falar que Lázaro estava para morrer. Não te chama a atenção porque ele não foi imediatamente? Mas ele diz o porquê. Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus. Então, Jesus não é que não amava Lázaro, não é que fez pouco caso de Lázaro. Quando ele tardou e permitiu, aceitou a morte do amigo, é para nos dizer que ele não veio para acabar com a morte biológica, mas que ele veio para trazer a continuidade da vida mesmo com a morte biológica. É importante este detalhe. Por isso, ele fica sabendo, aguarda, e de repente ele decide ir até Betânia. Betânia fica mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus não entrou neste dia em Betânia. Ele fica fora de Betânia. Gravem para entender o porquê. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Segundo o costume judeu, daí que vem o nosso velório, que não é tanto, mas para eles, até o terceiro, precisam de 3 dias para que a pessoa fosse realmente declarada morta. Era um costume judaico, e ele já estava no 4º dia, então de fato, Lázaro estava morto. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Marta foi, correu, saiu de onde estava e foi até Jesus. Maria ficou sentada em casa. Marta até cria um mal-estar com Jesus. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei o que pedirdes a Deus, Ele o concederá. Teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei, Ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então, Marta era da parte dos fariseus
que acreditava na ressurreição. Só que ela respondeu meio assim: eu sei, quando tudo for consumado, Ele vai ressuscitar. Mas não é isto que Jesus pretendia. Lembra que Ele falou que aquele será motivo da glória de Deus, que era uma morte passageira? Então Jesus tem com Marta um diálogo profundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, todos nós estamos sujeitos à morte. Ninguém de nós ficará para semente. Mas Ele diz claramente: viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Como assim, Padre? Parece contradizendo. Não. Aqui a segunda leitura vai dizer que no momento em que nós somos batizados, nós entramos para a vida eterna. Repito, esse pensamento de Jesus é Paulo que vai esclarecer melhor. Que no momento em que somos batizados, nós já entramos na vida eterna. Então, crendo, morreremos biologicamente, mas não morreremos para sempre. Temos a eternidade. É isso que Jesus diz no que parece um trocadilho. Mesmo que todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Aí vem a pergunta: crês nisto? A pergunta é feita a mim e a você. Cremos? Hoje nós vivemos muito imediatismo. Há muitos católicos que não creem na eternidade. Eu escuto muitas pessoas dizendo: Padre, morreu, acabou. Ou querem uma outra explicação para compreender a morte numa reencarnação. Não é nossa fé. Não critico quem pensa diferente, mas não é a nossa fé. Cada um segue a sua. Mas Jesus, Ele coloca claramente: eu sou a ressurreição e a vida. E Ele é o caminho pelo qual nos leva à eternidade. Será que cremos na vida eterna? Mas fica ainda a pergunta: se cremos, como vivemos o nosso batismo? Eu antes apelei para o argumento da segunda leitura para mostrar que uma vez batizados, entramos na glória divina, ainda não aparente, mas depois plena. Mas temos que viver condizentes ao nosso batismo. Por isso, a Páscoa, se lembrarmos da vigília pascal, no final da Semana Santa, ela é toda feita em torno do momento batismal, bênção da água, bênção do fogo. Mais recentemente tem tido muitos batizados de adultos, muitas crismas, e nós somos chamados naquela noite santa: eu renovo o meu batismo, eu creio, eu renuncio. Então, como estamos vivendo o nosso ser cristão? É verdade, Jesus chora, mas existem vários tipos de choro. Existe o choro desesperado. Marta e Maria tinham um choro desesperado. O que é isso, Padre? Um choro de quem não vê saída. O choro de quem só vê o fim. O choro de quem só vê a morte. E com certeza lá estavam as carpideiras. Que eram? Eram mulheres contratadas para chorar. Por isso Jesus não entrou em Betânia. Lá é lugar do choro, o choro desesperado. Mas, Padre, aqui Jesus chorou. Mas quando se estuda o verbo usado no original, é um choro de sentimento, de quem perde um amigo, mas sem desespero. A morte sempre é uma partida. A morte sempre é recente.
A morte sempre nos causa uma perda. E Jesus experimentou essa perda. Era um amigo, ele amava este amigo. Mas você poderia me perguntar, por que ele chorou se depois ele reanimou? Para mostrar a todos nós, o quanto Jesus era verdadeiramente homem e por isso era verdadeiramente Deus. Foi quando ele diz: onde ele está? Marta, veja como Marta também tem as suas, vamos dizer, fragilidades. Ela acabou de dizer: eu creio firmemente, tu és o Filho de Deus, eu creio. Mas quando ele falou: onde ele está? Tire a pedra. Não, Senhor, não, já está fedendo. Às vezes a nossa boca fala que crê, que confia, que entrega, que se põe a serviço, mas são palavras sem conteúdo, são palavras sem atitude, são palavras movidas de lábios doces, mas de um coração não fervoroso. Mas Jesus não recua. Lázaro, vem para fora. Aqui é a palavra que o Senhor, depois, se você perceber, o Evangelho hoje ele é comprido. Ele tem do versículo 3 ao 45, mas a reanimação, a ressurreição de Lázaro é apenas uma palavra: Lázaro, vem para fora. 2 versículos. A palavra do Senhor é simples, e Ele está dizendo, não foi só Lázaro que Ele ressuscitou, reanimou. Veja que existem outros personagens. Maria, que deu essa lindíssima profissão de fé, que reconheceu Jesus. Marta. Maria, que depois vai dizer que ela ficou sentada. Ela que tinha escutado o Senhor aos pés de Jesus, não foi atrás de Jesus. Percebe como o nosso discipulado é cheio de incoerências. Lázaro, vem para fora. O Senhor está dizendo isso para mim e para você. Vem para fora. Não viva como morto. Não viva como quem não tem esperança e fé. Não viva como alguém que é pagão. Você não é pagão, você é cristão. Vem para fora, vem para a vida. Tire as ataduras. Quando pede para tirar as ataduras, está pedindo aquilo que te prende, que prende os pés, que te impede de caminhar, as mãos que te impede de agir. Tire as ataduras dos olhos que te impede de enxergar. Pare de viver como um morto-vivo. Vem para a vida. Vem para a fé. Vem para fora. Movimento, atração. Como temos agido? Como temos nos posicionado? O morto saiu, atado às mãos, os pés, os lençóis mortuários. Jesus disse: desatai-o, deixai-o caminhar. E muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fez e creram nele. A liturgia de hoje, ela traz muitos personagens, muitos. Desde personagens que se mostravam tão leais, que ficaram sentados. Maria. A Marta, que foi, dialogou e questionou, mas conseguiu professar, duvidou, mas acreditou. Lázaro, vem para fora. O que o Senhor está tocando no nosso coração hoje? O que o Senhor está pedindo a mim e a você?
O que está te prendendo? Quais são suas ataduras? Qual é a tua mortalha? É horrível, gente. É horrível. Quando eu vou benzer, fazer as exéquias, você vai no caixão, você vê aquela pessoa com aquela mortalha. Tira isso da tua vida. Ainda não é hora de usar mortalha. Vem para fora. Vem para a vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos confiante as nossas preces e hoje, quando a grande mensagem é vida, Senhor, Senhor da vida, atendei o vosso povo, todos. Senhor da vida, atendei o vosso povo. Iluminai, Senhor, vossa igreja e seus pastores, para que continuem a anunciar a boa nova da libertação e a permanecerem atentos ao clamor do povo que padece pela falta de moradia, nós vos pedimos. Senhor da vida, atendei o vosso povo. Socorrei, Senhor, os doentes, os deprimidos e os agonizantes. Que o mistério da cruz os fortaleça, alivie e reanime, dando-lhes perseverança na fé e na esperança, nós vos pedimos. Senhor da vida, atendei o vosso povo. Ensinai-nos, Senhor, a viver segundo o vosso Espírito, para que pertencermos verdadeiramente a Cristo e assim dar-vos glória na vida e na morte. Nós vos pedimos. Senhor da vida, atendei o vosso povo. Consolai, Senhor, aqueles que estão de luto, sofrendo pela partida de seus entes queridos, que a esperança na ressurreição lhes enche o coração de paz, nós vos pedimos. Senhor da vida, atendei o vosso povo. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Passemos ao rito das oferendas. Você que aqui se encontra, seja generoso em sua oferta material, em espécie ou através do QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, torne-se um associado fiel, ligando para o número que aparece em sua tela e seja instrumento de Deus nesta obra. Cantemos. O caminho da vida sofrida, a irmão sem abrigo.
Cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar nossas alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Sendo Ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro, e Deus eterno no túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos a vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, nosso arcebispo, José Antônio Perus, auxiliares, bispo do mundo inteiro, presbíteros, diáconos
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pio de Pietreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Ossos ressequidos, sem vida, Lázaro vem para fora. Tu crês isto na ressurreição? Com fé e confiança, diante de todos estes apelos de Deus, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aos que estão aqui no santuário, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, o Senhor nos chama à vida nova. Comunguemos com fé e confiança. Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida
Maria e Marta tiveram a fé reconstruída. Tu crês na vida eterna? Como é bom ter fé. Cantemos. Como é bom ter fé, acreditar. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido povo de Deus, antes de mais nada, quero convidar quem não tem, adquira em todas as livrarias do Brasil, também no Produtos que Evangelizam, o livro Inabalável. Com fé, a tempestade vai passar. E eu sugiro para você, leia. E lendo, passe para os outros. E se você sabe de alguém que está numa tempestade, seja afetiva, uma tempestade de uma doença crônica, doença grave, alguém que está duvidando, passando uma crise existencial, a pergunta e o personagem que inspirou este livro foi Jó. Portanto, você vai encontrar muitas respostas e vai ter muitos questionamentos. Inabalável. Quero convidar a todos para o segundo Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro. Será no Maracanãzinho, dia 28 de março. Por favor, faça a sua inscrição. Você pode fazer inscrição através do padrereginaldomanzotti.com.br. Você abre e vai aparecer uma página, um encarte,
Ou você vai, evangelizarepreciso.com.br. A entrada é gratuita, por favor, é gratuita. Mas o Corpo de Bombeiro exige autocontrole. Então, tivemos o ano passado e este ano nós vamos ter o segundo Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, dia 28 de março, a partir das 12 horas. Você é nosso convidado. Não esqueça de fazer as inscrições. Também gostaria de lembrar a todos que nós temos toda a programação, que quando você tiver dúvida, você entra no evangelizarepreciso.com.br ou você entra na santuarioguadalupe.com.br. Lembrando que os envelopes de doação para a quaresma estão na igreja e cada um pode fazer a sua doação. Amados filhos e filhas, vamos juntos pedir a bênção de Deus. Primeiro, a bênção dos objetos. Deus eterno e todo-poderoso, origem e fonte de toda bênção, abençoai e santificai esses objetos que foram trazidos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu os convido a cantarmos Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvamos a Santa Cruz. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, a Jesus das Santas Chagas. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.